Olá, 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 como vai? Tudo bem? Eu, ABCil, estamos aqui para continuarmos a nossa análise do livro de Atos. Lembrando que nós estamos na cena 6, Atos capítulo 3, até o capítulo 4, versículo 4. Estamos aprendendo com um livro maravilhoso, um livro que traz os primórdios da igreja. Toda a igreja deveria se parecer com a igreja de Atos dos Apóstolos. Os princípios vividos lá deveriam ser vividos por toda a igreja em toda a face da terra, não importa o nome que essa igreja tenha. Sem mais delongas, nós já estamos analisando, já fizemos a primeira parte, a segunda, agora estamos na terceira fase, que é o exercício de descoberta das verdades iniciais, aplicação ou lição para as nossas vidas. Então, nós já estamos aqui com o primeiro personagem, que é o povo que assistiu aqueles eventos, que estavam ali quando os eventos aconteceram. Tá? O evento de Pentecostes aconteceu, havia um povo em volta daquele evento, e esses fatos narram o que estava acontecendo ali com aquele povo. Então vamos lá, eu já trouxe para cá o personagem. Todas as vezes que eles aparecem nesta cena, eles aparecem 40 vezes nesta cena, certo? Então, para cada vez que eles aparecem, nós vamos analisar a passagem, a cena, o verso. Então, já estou aqui com a primeira verdade, já adicionei aqui o povo, já trouxe para cá o verso 2, que é onde eles começam a aparecer, tá certo? Aqui a gente vai analisar só onde eles aparecem. Olha só, tem uma curiosidade. Eles aparecem no 2 e depois só no verso 9, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Verso 2, depois a gente pula para o verso 9 e vamos analisar o verso 9. Por quê? Porque a gente só analisa verdades, a gente só extrai lições onde o personagem está. É com ele que nós vamos aprender. Então vamos lá. Primeira vez que eles aparecem, aonde está? Está aqui. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quem é que entrava? É o povo. É esse povo que vai presenciar tudo que essa cena vai relatar. Na verdade, os eventos Pentecostes e pós-Pentecostes, tá bom? Aqui a gente está no pós-Pentecostes já, capítulo 3. Então, vamos lá. O povo era levado um homem? Não. Onde é que o povo está? Está no final. Então, a gente vai pegar isso aqui e vamos apagar. Na verdade, vamos copiar. Vamos tirar, né? Ctrl X. O povo entrava. O povo entrava no templo por uma porta chamada Formosa, onde era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a esta porta para pedir esmola. Pronto. Eu ajustei o texto para que a gente entenda o que está sendo dito a respeito do personagem. Mas observem que eu não alterei o texto. Eu mudei, eu inverti a ordem. Por exemplo, o povo entrava, era a última coisa que a gente vê aqui no verso. Ó, última coisa. Mas como a gente está falando do povo, e eu quero saber do povo, então o povo entrava no templo. Eu posso apagar tudo isso, pessoal. Ó. Pronto. O que se diz do povo é isso aqui. O povo entrava no templo. O povo ia ao templo. Mas eu posso também deixar, sem problema nenhum,
essa parte aqui. Muito embora eu não quero trabalhar com essa parte. Eu quero saber que ela está aqui, mas não quero trabalhar com ela. Então eu vou trazer agora para a lição para as nossas vidas, certo? Qual é a lição que nós temos? Eu e você aprendemos que o povo que teme a Deus deve ir ao templo. É o que nós aprendemos aqui, tá certo? A gente pode pensar que alguém colocava essa pessoa lá na porta do templo. Pode ser a família, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz o qual era levado e colocado à porta do templo, levado pelo próprio povo. Não sabemos. O fato é que na nossa caminhada, o povo que teme a Deus deve ir ao templo, deve buscar a Deus, deve adorar a Deus, e o templo é o melhor lugar do mundo para se ter comunhão com Deus. Isso é um fato inegável para mim. A gente, quando caminha para o templo, a gente, quando busca por Deus no templo, deve ficar atento, porque em nossa trajetória para o templo podemos nos encontrar com pessoas carentes e necessitadas. Então eu acho que isso é uma lição que a gente tem aqui, certo? O povo que teme a Deus deve ir ao templo. E nesta jornada devemos ficar atentos, pois os necessitados estão pelo caminho. Eu creio que é uma lição que nós precisamos aprender aqui. Eu e você aprendemos que o povo que teme a Deus deve ir ao templo. E nesta jornada devem ficar atentos aos necessitados. Aos necessitados que estão ou que são colocados em nosso caminho, que são colocados em nosso caminho. Como a lição é para a minha vida agora, então eu vou mudar. Eu e você aprendemos que devemos ir ao templo. Vou mudar também. Devemos ir à igreja. Devemos ir à igreja. E ao nos deslocarmos para ela, devemos ficar atentos aos necessitados que são colocados em nosso caminho. Pronto, maravilha, lição perfeita da palavra de Deus para a nossa vida. Eu e você devemos ir ao templo. E ao nos deslocarmos para o templo, devemos ficar atentos aos necessitados que são colocados em nossos caminhos. As pessoas colocam, o próprio Deus coloca. Mateus 25 é muito claro quando fala do julgamento final e diz o seguinte: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não foste me ver. Então, esses necessitados também são colocados em nosso caminho pelo próprio Deus, para ver como nós vamos lidar com esses necessitados. Até aquele dia, aquele homem estava na porta formosa do templo e os tementes a Deus entravam e saíam e não fizeram nada, não ligaram, não viram, não o ajudaram efetivamente. Até aquele dia.
quando os cristãos chegaram àquele lugar, certo? Então está aqui uma bela lição para as nossas vidas a respeito do povo e a sua ida para o templo. Vamos para a segunda lição agora. Segunda lição, verso 9, né? Pulamos para o verso 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O povo viu, o povo todo viu o coxo, o ex-coxo, a andar e a louvar a Deus. A andar e a louvar a Deus. Eu e você aprendemos que nós, enquanto pessoas que vão ao templo, poderemos nos deparar com pessoas que outrora eram necessitados. Eu e você aprendemos que nós, enquanto pessoas que vão à igreja, que vão à igreja, podemos nos deparar com aquelas pessoas que outrora eram necessitadas, mas que agora estão libertas e louvando a Deus. Libertas e louvando a Deus. Nós deveríamos ser os canais de transformação destas vidas. Nós deveríamos ser. Então, o que o verso 9 está nos dizendo? Literalmente que o povo entrou no templo e viu o antigo coxo que ficava ali fora pedindo esmola, andando normalmente, ele era um aleijado, andando normalmente e louvando a Deus. Então, o que nós aprendemos? Que nós, enquanto pessoas que vai à igreja, que vão à igreja, pessoas que vai à igreja, poderemos nos deparar com aquelas pessoas que outrora eram prisioneiras. De alguma necessidade. Mas que agora estão livres e louvando a Deus. Então, pensemos que nós devemos ser os canais de transformação dessas vidas. É uma sublição da lição, isso aqui.
Está implícito no texto. Eles entraram e viram um homem liberto, que eles estavam acostumados a ver e ninguém pôde fazer nada. Então nós podemos nos surpreender de chegar na igreja e encontrarmos pessoas transformadas, libertas, livres pelo poder de Deus. Mas isso tem que trazer uma reflexão para as nossas vidas. Qual é a reflexão? Nós devemos ser os canais de libertação dessas pessoas. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina muito é que nós devemos ser imitadores de Cristo. E lá em Lucas, Jesus Cristo disse assim: eu vou até abrir esse texto, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, o Oliver Tree, para que a gente possa dar uma olhada. Eu quero procurar aqui com vocês esse texto. Vou procurar no Novo Testamento para adiantar. Vou direto para Lucas. Eu vim para lançar fogo. Vou procurar por outras palavras. Proclamar o Espírito do Senhor. Esse texto que eu queria. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós, como imitadores de Cristo, devemos sair pelo mundo, evangelizando os pobres, proclamando libertação aos cativos. A ideia aqui é libertar os cativos, proclamar que Deus liberta cativos e sermos os canais de libertação. Restaurar a vista aos cegos. E aqui não é figurativamente os cegos espirituais, não. É todo tipo de cego. E a pôr em liberdade os oprimidos. Então é isso que nós devemos ser como imitadores de Cristo. E é isso que eu entendo que a gente deve ter como lição aqui nesse texto também. Certo? Segunda lição, vamos para a terceira então. Terceira lição, verso 10. Está aqui, ó. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então vamos lá, estou aqui pensando se a gente não liga. Não vou ligar, não. Vamos deixar assim. E o povo reconheceu ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Tá aqui. Essa é a verdade. E a lição? Vamos ver o que a gente aprende. Eu e você aprendemos que... Deixa eu só ajustar aqui. Eu e você aprendemos que nós os reconheceremos como os antigos cativos. Que conhecemos lá fora. Isso nos encherá de admiração e assombro. Pelo que Deus pode fazer a um prisioneiro. Ponto. Nós não podemos nos conformar
em ser apenas espectadores destes fatos miraculosos. Devemos ser os promotores destes fatos. É o que eu aprendo aqui. Então, o que eu enxergo como verdade? O povo entrou no templo, viu um homem que antes eles conheciam como o aleijado, viram um homem perfeito, adorando e louvando a Deus. E eles se encheram de admiração. Então, eu e você aprendemos que nós reconheceremos os antigos cativos das necessidades. E víamos lá fora. Isso nos encherá de admiração, assombro ou espanto pelo que Deus pode fazer aos prisioneiros das necessidades. Porém, nós não podemos nos conformar em ser apenas espectadores destes fatos miraculosos. Devemos ser os promotores destes fatos. Pronto, está aqui uma lição que a gente aprende olhando para aquelas pessoas que estavam indo para o templo. A gente não pode ser só pessoas que vão ao templo, veem os necessitados, veem os problemas e não fazem nada. Nós temos que fazer, nós temos que ser os meios pelos quais Deus fará a diferença no mundo. Isso, lição maravilhosa. Vamos para a quarta lição. A quarta lição agora no verso de número 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo, isso aqui tem a ver com o rapaz, eu vou tirar por enquanto. O povo todo correu atônitos para junto dos apóstolos, no pórtico chamado de Salomão. Esse é o 11, vamos ver o 12, se dá para à vista disso. Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder? Exato. Vamos retirar isso daqui. Vamos juntar o 12 e o 13. Vou trazer para cá. O 12. Então, a gente está juntando o 11 com o 12. Então, versos 11 e 12. Vamos ver se o 13 também não é uma pergunta, né? O Deus de Abraão, de Jacó, Deus de nossos pais. Não. Vamos juntar só o 11 e o 12. Deixa eu refazer aqui, que na verdade isso aqui eu quero aqui, ó. Isso. E o 12 é que eu quero ali. São apenas detalhes, tá? Pronto. Agora sim. O povo todo correu atônitos para junto dos apóstolos no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu a eles, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar?
Aí sim eu vou dar versos 11 e 12. Beleza, agora vamos ver a lição que a gente pode aprender aqui. Eu e você aprendemos que milagres podem nos atrair para aqueles que foram instrumentos de Deus. Porém, eles não fazem nada pelo seu próprio poder ou piedade. Eu e você aprendemos que milagres podem atrair para aqueles que foram instrumentos de Deus, porém, devemos saber que quem é usado por Deus de maneira extraordinária não faz nada pelo seu próprio poder ou piedade. Está aqui uma lição perfeita e maravilhosa para nós. Nós devemos ser instrumentos de Deus para libertar os cativos, para fazer a diferença no mundo, para sermos usados de maneira extraordinária. No entanto, devemos ter absoluta consciência que o poder não está em nós. Beleza, quarta lição, quinta. Vamos lá. Quinta lição. Agora o verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pedistes um homicida. De Sardes mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vamos ter que fazer lições separadas aqui. O Deus de Abraão, de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes. O Deus de Abraão, de Isaac, glorificou a seu vós traístes. Será que eu faço uma lição só aqui, do 11 até o 16? Porque, na verdade, ele está do 11 e o 16, ele vai dar essa resposta, né? É pela fé e no nome de Jesus é que este mesmo fortaleceu. No meio tem uma explicação onde o povo entra. Eu vou fazer tudo junto, depois eu decido lá no resumo das lições se eu unifico. Vou fazer separado, depois eu vejo se eu unifico. O povo, desde Abraão, o povo tinha um Deus o povo tinha pais que tinham um Deus que glorificou a seu servo Jesus, a quem eles traíram e negaram.
perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então vamos lá. O povo tinha paz. Vamos trazer para cá e vamos ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Eu e você aprendemos que o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem nós traímos e negamos. Junto com aqueles que o fizeram na prática. O mundo inteiro estava ali quando os judeus traíram a Jesus. Todos nós estávamos ali porque, no fundo, todos nós, como nascemos em delitos e pecados, nascemos destituídos da glória de Deus, carecendo que tudo aquilo tivesse acontecido para que recebêssemos a vida, para que recebêssemos a salvação. Então eu e você aprendemos que o Deus de nossos pais glorificou a Jesus, a quem nós traímos e negamos, junto com aqueles que o fizeram. Ou com aqueles que ainda estão traindo e negando através de seus atos, inclusive de omissão. Poderia deixar assim, mas eu vou tirar. Vou deixar só até aqui. Vírgula. Ou com aqueles que ainda estão traindo e negando com seus atos de rebelião. Então, as pessoas que ainda vivem em rebelião contra Deus ainda estão traindo e negando a Jesus Cristo. Então, a lição que nós aprendemos é que, diante de um milagre, a gente precisa saber que Deus glorificou a seu Filho, a quem nós traímos e negamos com as nossas atitudes hoje, com as nossas atitudes que ferem os princípios das Escrituras, certo? Vamos lá para o verso 14, seria a lição. Eu não estou gostando de construir essas lições. Por quê? Porque os versos 11 e 12, o povo corre para eles. E eles vão responder, olha, não está em nós. Lembra do Jesus? Lembra do que fizeram? É em nome dele que estamos fazendo isso. Então, acho que eu posso me arrepender depois, mas eu vou apagar isso aqui e vou juntar os versos. Vou juntar os versos 11 a 14 também. Até o 16. Vamos juntar até o 16. Por quê? Porque a resposta de tudo isso está no 16. O personagem aparece em todos esses versos, mas a resposta do que ele começou a falar está no 16. Então aqui vai ser versos 11 a 16, uma lição só. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Porque ficou bem grande. Vou pegar tudo de novo, vou fazer tudo de novo, tá, pessoal? Interpretação seletiva é assim: faça o melhor que você puder, aperfeiçoe,
importa. Faça o melhor. Corrija. Pronto. O povo, vou apagar de novo, né? O povo todo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Ponto. Então, à vista disto, Pedro se dirigiu a eles, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de seus pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aí que vem a resposta. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Deu a este saúde perfeita, deu a este na presença de todos vocês. Beleza, agora eu vou pegar de novo, tá? Eu e você, Eu e você aprendemos que aqui a gente vai provavelmente aprender diversas coisas. Só ajustar aqui. Beleza. Eu e você aprendemos que nós não devemos correr atrás de quem é usado por Deus de forma extraordinária. Pois o que eles fazem não o fazem pelo seu próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, é quem glorificou a Jesus, a quem nós traímos e negamos
representativamente com os que o fizeram na prática. Nós negamos o santo e justo e o trocamos por um homicida. Matamos o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós agora cremos e somos testemunhas. Então devemos saber que é pela fé em o nome dele, de Jesus, é que milagres extraordinários podem acontecer Deixa só até aqui. Sim, a fé que vem por meio dele é que pode dar saúde perfeita aos que necessitam e estão em nosso meio. Pronto. Uma lição grande, comprida, mas é isso que nós aprendemos. Nós não devemos correr atrás de quem Deus tem usado para operar milagre. Nós precisamos saber que não está neles, não está em nós. Está naquele que Deus glorificou entre os homens, que nós negamos com as nossas atitudes, com os nossos pecados, negamos representativamente com aqueles que negaram e mataram. Então, é no nome dele que tudo é possível. É no nome dele que a saúde pode ser devolvida ao canceroso. É no nome dele que o deficiente pode voltar a ser perfeito, por mais absurdo que pareça. Porque hoje a gente tem a mania de acreditar só em milagrinhos, dor de cabeça, uma dorzinha aqui e ali. Nós não temos coragem, somos covardes diante do extraordinário de fato. Diante da vida que se foi, diante do coxo que não anda, que nasceu aleijado, diante do autismo, diante das doenças psicossomáticas, diante das loucuras que existem por aí. Nós somos covardes, nós somos medrosos, porque o nosso nome que está em jogo não é o nome de Cristo. Felizmente fomos influenciados demais por uma teologia descrente. Essa é a grande verdade. Porque a igreja primitiva era assim. E é isso que a gente aprende aqui, dos versos 11 a 16. Vamos seguir? Eliminamos vários versos, agora vamos para a quinta lição então, né? Não foi aquela vez, vai ser agora. Está no verso 17. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Beleza. Vamos tentar uma só. Arrependei-vos. Tá, eu fiz por ignorância, agora eu devo me arrepender. Uma coisa só. Ou eu fiz por ignorância. O que eu fiz de errado com Cristo no passado, fiz por ignorância. Agora tem um caminho. Eu vou ligar, pessoal. Vou ligar os dois.
Aliás, vou pegar isso aqui antes de apagar e vou trazer para cá. Pronto. E aí, então, é o 16. Aliás, é o 17. O que eu apaguei aqui? Tem que refazer. Não dá pra. Desculpem. Não dá pra juntar. São versos diferentes. Deixa eu olhar o 18. Olhar aqui na minha Bíblia o 18. De Atos 3. Mas agora sei. É 17. Agora, irmão, eu sei que fizeste pelo mas Deus assim cumpriu o que antes. Então arrependo-se. O 18 não tem nada a ver, então eu vou fazer duas mesmo. Vai ficar o 18 e o 19. O povo era os irmãos, eram os irmãos. E agora o apóstolo sabia que o que fizeram o fizeram por ignorância, como também tinha feito as autoridades deles. Terminamos, vamos lá e vamos aprender. Eu e você aprendemos que nós, antes de conhecermos a Jesus, agimos por ignorância. Aí eu não preciso mais das autoridades, porque todos estão envolvidos, né? Eu e você aprendemos que o que nós fizemos, que o que nós fizemos antes de conhecermos a Jesus, o fizemos por ignorância. O fizemos por ignorância. Posso acrescentar, seja os atos representativos da morte, da traição e negação, seja os atos que praticamos hoje, que ainda os atos que praticamos antes da nossa conversão. Pronto. Eu e você aprendemos que
o que nós fizemos antes de conhecermos a Jesus, o fizemos por ignorância. Sejam os atos representativos da traição e negação, que foram praticados lá atrás, seja os que praticamos antes da nossa conversão. Verso 17, lição 5, vamos para a lição 6. Lição 6. O povo devia arrepender-se devia arrepender-se e converter-se para que fossem cancelados os seus pecados. Verso 19, vamos ver o 20. A fim de que da presença do Senhor viesse tempo de refrigério, o 20 vai ficar junto. Versos 19 e 20. Vamos ver se só os dois vai dar, né? Porque é um assunto só, né? Vamos ver o 21. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor vos suscitará, irmãos. Vamos ficar só com esses dois por enquanto. Então vamos lá. O povo devia arrepender-se para serem cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor viesse tempos de refrigério e que enviasse ele, o Cristo, que já os havia sido designado Jesus. Versos 19 e 20. Eu e você aprendemos que nós devemos nos arrepender e nos converter para que sejam perdoados os nossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Aí aqui eu mudo totalmente, pois Ele já nos enviou o Cristo. Cristo, que é o Cristo, designado Jesus. Versos 19 e 20. Então, eu e você aprendemos que nós devemos nos arrepender, devemos nos converter sempre dos nossos pecados, para que eles sejam perdoados. A fim de que da presença de Deus, a fim de que do Pai, que é Deus, do Senhor, a fim de que do Senhor venham tempos de refrigério para nossa alma. Pois Deus já nos enviou o Cristo, chamado Jesus. Chamado Jesus. Pronto, essa é a lição que nós aprendemos aqui no 19. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Tem uma bela jornada pela frente ainda, né? Lição 6, agora a lição 7. Sétima lição. Muito bem. A sétima lição, então. Verso 22. Vamos ver o 22.
Disse, na verdade, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante. Tudo quanto vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Então, vamos pensar aqui em duas lições, 22 e 23, tudo quanto vos disser. Vamos trabalhar com duas possibilidades, depois a gente pode até mudar. O povo ouviu que o povo ouviu que o próprio Moisés já havia dito que o Senhor Deus lhes suscitaria dentre seus irmãos um profeta semelhante a ele, e que a ele deviam ouvir em tudo quanto ele dissesse. Pronto, essa é a verdade. Vamos para a lição. Eu e você aprendemos que nós já sabemos pelas escrituras de Moisés, nós já sabemos pelas letras ou pelas histórias do Velho Testamento o que o Senhor Deus disse sobre o levantar. Deixa eu ver o que é essa palavra suscitar. Fazer nascer. Sobre o nascimento dentre os judeus de um profeta semelhante a Moisés, mas que maior do que ele, pois a este último devemos ouvir em tudo o que ele diz. Em tudo o que ele diz. Vamos organizar, a gente faz, agora organiza. Eu e você aprendemos que nós já sabemos pelas histórias do Velho Testamento. Eu vou tirar isso aqui. Que o Senhor Deus fez nascer um profeta semelhante a Moisés, e que a ele
devemos ouvir em tudo o que ele diz. Então, a gente sabe que esse profeta é Jesus. Em tudo o que ele diz, nós devemos ouvir. Tudo o que ele diz, nós podemos confiar. Nada do que ele diz deixará de ser como ele disse que é. Então, Jesus disse muitas coisas. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem beber do meu sangue jamais terá sede. Então, tudo que ele disse, cremos cabalmente. Devemos crer totalmente. A gente aprende aqui na 7ª lição com o verso 22. Vamos passar então para a 8ª lição. Certo? 8ª lição. O verso 23. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada. O povo ouviu que toda alma que não ouvisse aquele profeta seria exterminada do meio do povo. Verso 23. Deixa eu só ajustar aqui, porque aqui o povo está de novo, né? Beleza, então vamos lá. Vamos ver o que a gente aprende aqui com essa lição. Eu e você aprendemos que nós, não é mais o povo, sabemos que todo ser que não ouvir ao profeta Jesus será exterminado do meio do povo de Deus. O extermínio aqui não é a aniquilação, não é acabou. Não, o extermínio aqui é que haverá uma morte espiritual, uma ruptura espiritual tão intensa e tão profunda que essa pessoa será condenada ao sofrimento eterno. Haverá um rompimento de relação com Deus definitiva. Então, deixar de ouvir a Jesus é extremamente perigoso para nós cristãos, porque quem não ouve o que Jesus diz, quem não crê no que Jesus diz, está condenado. Está condenado. A gente não tem que assustar com isso, porque a Bíblia já disse isso diversas vezes. Vamos ver uma dessas vezes aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa Bíblia e vamos procurar por uma vez em que Jesus disse isso. Quem não crê, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está aqui uma pesquisa rápida nas Escrituras e a gente comprova isso que nós temos como lição. Eu e você aprendemos que
nós sabemos que todo ser que não ouve ao profeta Jesus será exterminado do meio do povo de Deus. Então, aquelas pessoas que estão na igreja e não ouvem a Jesus, elas terão um triste fim. E as que não estão na igreja e não ouvem a Jesus, não creem nele, terão um triste fim. É essa lição que a gente pode, é esse princípio que a gente pode extrair aqui do verso 23. Vamos para a nona lição? Nona lição e nona verdade. Agora, verso 25. Verso 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. O povo era os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com seus pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas, dizendo a Abraão que na descendência dele seriam abençoadas todas as nações da terra. Pronto, essa é a verdade. Vamos ver a lição. Eu e você aprendemos que nós somos os filhos de uma aliança com Deus. De uma aliança que Deus estabeleceu. Deixa eu só fazer aqui, deixar tudo. Nós somos filhos de uma aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, com nossos pais, hebreus. Onde ele prometeu que da descendência de Abraão ele abençoaria todas as nações da terra, que da descendência de Abraão ele abençoaria nossos pais hebreus, onde ele prometeu que nos abençoaria em todos os cantos. Ele nos abençoaria em todas as nações, em todas as nações da terra, por onde nascesse um cristão. Isso aqui é um acréscimo do meu entendimento. Eu e você aprendemos que nós somos os filhos de uma aliança que Deus estabeleceu com nossos pais hebreus, inclusive liderados por Abraão, onde Deus promete que nos abençoaria em todas as nações da terra por onde nascesse um cristão. Onde existe um cristão, aí está a bênção de Deus. É isso que nós podemos aprender aqui com o verso 25. Está aqui, ó, vós sois os filhos dos profetas. Nós somos os filhos espirituais dos hebreus, dos profetas e de todos os hebreus. E foi para nós também que Deus, fazendo uma aliança, promete
na tua descendência, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. A bênção de Deus está sobre nós e nos alcançou, cujo principal produto dessa aliança e dessa bênção é o próprio Emanuel, o Deus conosco, o Jesus, o Nazareno, que deu sua vida para nos salvar. É isso que a gente aprende aqui em 9º lugar com o verso 25. Vamos ver agora o que nós podemos aprender em 10º lugar. Vamos para a 10ª lição, verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. É isso aí, lição nova, assim. O povo ouviu que Deus ressuscitou o seu servo e o enviou primeiramente aos judeus para os abençoar, no sentido de que cada um se apartasse das suas perversidades. E o enviou primeiramente aos judeus, pronto, terminamos aqui a verdade. Agora vamos à construção aqui. Eu e você aprendemos que nós sabemos que Deus ressuscitou o seu servo Jesus, e o enviou primeiramente aos judeus para os abençoar com a possibilidade de o ouvindo apartassem das suas perversidades. O mesmo vale para todos nós. Hoje devemos ouvi-lo. Aliás, vamos melhorar isso aqui. Eu e você sabemos que Deus ressuscitou o seu servo Jesus e o enviou primeiramente aos judeus, mas também a nós, para nos abençoar a todos, com a possibilidade, nos abençoar a todos, com as palavras que nos permite afastar-se das nossas perversidades. Pronto, melhorou, ficou ótimo assim. Eu e você aprendemos que nós sabemos que Deus ressuscitou o seu servo Jesus e o enviou primeiramente aos judeus, mas também a nós, para nos abençoar a todos com as palavras que nos permite, com as palavras que nos afastam, que nos permite afastar-se das nossas perversidades. Os ensinos de Jesus visam nos livrar das nossas perversidades. E isso é bênção, e isso é graça de Deus. Através do seu servo, Jesus veio nos servir com ensinos de vida eterna.
ensinos que agradam a Deus. É o que aprendemos aqui no verso 26, a 10ª lição. Vamos para a 12ª lição agora. Verso 1 do capítulo 4. O povo falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. O povo ainda os ouvia quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Eu vou ter que juntar, pessoal. Eu vou ter que juntar o 2, porque fica muito sem sentido, porque o 2 está muito grudado aqui. É uma vírgula até, né? Ressentidos por eles ensinarem ao povo em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, aqui é os versos, tá? Os versos 1 e 2 do 4. Versos 4:1 a 4:2. Deixa eu ver se o 3 não está também, né? Muitos, porém, não, tá, é o 4, tá diferente, é outra lição. É a 12ª, então. 12ª verdade, 12ª lição. Então tá. O povo ainda os ouvia quando sobrevieram saduceus, ressentidos por ensinarem eles ressentidos porque os apóstolos, vou colocar os apóstolos ainda, os apóstolos ensinavam, e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os apóstolos os ensinavam e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Terminamos. Vamos para a lição. Eu e você aprendemos que nós sabemos o que pode acontecer aos que ensinam sobre Jesus e a ressurreição para a vida. Podemos ser atacados pelas autoridades. E pelos incrédulos. Eu e você, os versos 1 e 2 do capítulo 4 vai nos ensinar exatamente isso. O que pode acontecer com quem ensina sobre Jesus e a ressurreição para a vida eterna. Podemos ser atacados. Eu posso até melhorar. Podemos ser atacados e odiados pelas autoridades e pelos incrédulos. Aquelas pessoas que não creem. Essa é a lição que os versos 1 e 2 do 4
nos ensinam, porque o que aconteceu com eles foi isso. A raiva, o ódio, o ressentimento daquelas autoridades religiosas se voltaram contra os apóstolos e eles foram presos. 12ª e última lição de hoje, foi bastante, né? Então vamos terminar. Muitos, porém, o povo teve em seu meio muitos que, ouvindo a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Glória a Deus, como era maravilhoso, né? Esse crescimento extraordinário. Eu e você sabemos que nós podemos pregar a palavra, pois muitos virão a crer nela, fazendo subir o número dos salvos entre nós. Pronto, é a lição que o verso 4 vai nos ensinar. Muitos, porém, dos que ouviram uma palavra, aceitaram, subindo o número a quase 5.000. Eu e você aprendemos que nós podemos pregar a palavra, ou que devemos, né? Devemos pregar a palavra, pois muitos dos que a ouvirem vão crer. Vão crer, fazendo subir o número dos salvos entre nós. Então, se nós pregarmos a palavra, se nós formos ousados, se nós adentrarmos mundo afora pregando a palavra com coragem e ousadia, muitos virão a crer, muitos crerão. Não importa o mundo que nós estamos vivendo, não importa que o amor está se esfriando, é de quase todos. Não importa que a incredulidade tem tomado conta do mundo. Deus salvará os teus filhos e Ele salvará naqueles lugares onde sua palavra estiver sendo penetrada, onde ela estiver entrando, onde ela estiver sendo pregada. Então é isso que nós aprendemos aqui. Terminamos a análise, né, das lições do primeiro personagem. Gastamos muito tempo, lições profundas, mas eu creio que vale a pena assistir essa aula até o final. Tinha que ter dito isso lá atrás, né, mas a gente está trabalhando junto. Então vamos terminar e eu espero que Deus abençoe muito a sua vida com as lições extraídas aqui do primeiro personagem. Continuando aqui na cena 6 do livro de Atos dos Apóstolos, uma cena que foi realmente grande, por isso nós vamos fazer uma conclusão resumida, sem mais delongas. Vamos aqui para a nossa tela, para a nossa conclusão. Eu já disse em todas as aulas anteriores como é que a gente faz a conclusão. A gente sempre faz a conclusão a partir dos elementos que a gente tem. Então, eu já coletei todos os elementos, todas as lições que nós extraímos dentro de cada aparição do personagem. Já trouxemos essas lições aqui para a área de conclusão. Eu apaguei aquele eu e você aprendemos. Né? Na conclusão eu sempre faço isso. Porque o que é a conclusão? A conclusão é aquele momento em que você revê as lições que você viu. Por isso que eu sempre digo, quem está aprendendo essa metodologia para usar para si mesmo, termina na conclusão. Certo? Porque as conclusões que você extraíram, ainda que elas sejam longas, elas são lições preciosas para as suas vidas. Então, reveja esses pontos, olhe novamente para esses pontos. Então, a conclusão é isso. Nós devemos ir à igreja, por exemplo, neste caso, né, tirando o eu e você, aprendemos que nós devemos. Então, agora nós devemos ir à igreja, atentos aos necessitados que encontramos, colocados em nosso caminho. Beleza, fiz tudo isso com todas as 12 lições, certo?
eu fui marcando aquelas partes que são essenciais em cada uma das lições, está vendo? Cada uma das lições tem uma essência, tem algo que é crucial. Então eu marco essa crucialidade, por exemplo, na terceira lição, verso 10. Nós reconheceremos os antigos cativos, e isso nos encherá de admiração e assombro pelo que Deus deve fazer. Então, as primeiras 3 lições é uma ênfase maravilhosa da importância da igreja. Nós devemos ir à igreja mais atento aos necessitados que são colocados ao nosso caminho. Nós poderemos nos deparar com eles na igreja, livres e adorando a Deus. Aí a terceira lição, nós nos reconheceremos e ficaremos maravilhados pelo que Deus pode fazer. Então as 3 lições, elas são um convite para a igreja, elas ressaltam a importância da igreja, elas alegram o nosso coração por nos fazer saber que estamos fazendo certo? E aí continuamos retirando das lições ou destacando nas lições, eu faço um destaque daquilo que é essencial. Feito esse destaque, eu chego aqui, no meu tema. Olhando para os destaques, vamos dar uma volta rapidamente. Nós devemos, nós poderemos, nós reconheceremos, nós não devemos, nós devemos saber, nós devemos nos arrepender, nós já sabemos, nós somos filhos, nós sabemos que Deus, nós sabemos o que pode acontecer, nós devemos pregar a palavra. Então, olha o tema, natural, o tema é natural, pessoal, a gente não tem que se preocupar, que tema eu dou? Não, nesta metodologia, faça tudo que você tem de fazer. Quando você chegar no final, leia a sua conclusão e o tema vai nascer naturalmente. O tema pode variar de pessoa para pessoa, mas ele vai ser sempre muito próximo, assim como as lições serão próximas e as verdades serão praticamente iguais. Por quê? Eu não posso inventar algo dentro do texto, eu tenho que dizer o que o texto está dizendo no passado, isso é a verdade. E a lição é algo para a minha vida a partir daquilo que o texto disse lá no passado. Então, como eu não tenho como inventar muito, nem criar muita coisa, o método faz com que todas as pessoas façam verdades iguais, lições parecidas e temas muito semelhantes. Então, o tema nunca vai mudar tanto. O tema não pode dizer algo que as lições não estão dizendo. Percebe? Então, eu olhei para a conclusão, olhei para as minhas lições e cheguei à conclusão que um tema agradável seria esse. Deveres e saberes para uma vida cristã frutífera. Porque, lembrem-se, essa cena retrata aquelas pessoas que iam ao templo. Elas tinham um temor a Deus, mas elas não viviam nada. Elas não experimentavam nada. A vida cristã delas, a vida religiosa, era uma vida religiosa. Essa era a verdade. Aquele pessoal que estava no templo vivia uma vida religiosa. E esta cena nos desafia a mais do que uma vida religiosa. Ela nos desafia a termos prazer em ver o que Deus pode fazer dentro de uma igreja. Certo? Então, aí fizemos o tema, agora nós vamos para o resumo das lições. O resumo das lições é para aquelas pessoas que vão prosseguir, aquelas pessoas que vão ensinar aquilo que aprenderam. Essas pessoas fazem o resumo das lições, porque no resumo das lições a gente deixa a essência. O resto que a gente estudou, a gente usa na apresentação. Então essa metodologia me permite usar tudo que eu fiz na apresentação, né? Então, e outra, lidando com isso o tempo todo, eu de fato aprendo as lições, eu não decoro, eu aprendo, eu preciso usar muito pouco papel, eu preciso usar muito pouco computador. A pessoa que fez a metodologia, que usou a metodologia em um texto, ela absorve para a sua vida o texto.
E aí agora vamos dar uma olhadinha então no resumo das nossas lições. Deveres e saberes para uma vida cristã frutífera. Primeiro dever, devemos ir à igreja, atentos aos necessitados. Segundo, nós poderemos nos deparar com ex-prisioneiros, agora livres, louvando a Deus. Terceiro, nós poderemos nos encher de admiração pelo que Deus pode fazer aos escravos das necessidades, aos escravos dessa vida. Quarto, nós não devemos correr atrás de quem é usado por Deus, nós devemos ser usados por Deus. Quinto, nós devemos saber que o que fizemos antes de conhecermos a Jesus, fizemos por ignorância. Nós devemos nos arrepender e nos converter para sermos perdoados. Nós sabemos pela Bíblia que Deus nos deu Jesus. Oitavo, nós sabemos que todo ser que não ouve a Jesus não terá parte na vida eterna. 23. No verso 23, né? Nono, nós somos filhos de uma aliança de bênçãos. Verso 25. Nós sabemos que Deus ressuscitou a Jesus e o enviou a nós para que nos afastemos da perversidade. Verso 26. Nós sabemos o que pode acontecer aos que pregam a Jesus. Versos 4, capítulo 4, 1, versos 1 e 2 do capítulo 4. E por último, verso 4 do capítulo 4. Nós devemos pregar a palavra, certos de que muitos se converterão. Glória a Deus. Está aí 12 lições maravilhosas que nos falam sobre os deveres e saberes para uma vida cristã melhor. Você quer ter uma vida cristã melhor? Cumpra os deveres aqui e saibam o que o texto está sendo dito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ficamos por aqui com a cena 6 do livro de Atos. Até mais.